Olá, aqui é a Isa Minatel e você está no Chá Comigo, que eu leio para você. Muito bom, né, gente, essa leitura comentada. A gente está lendo o livro O Que Sobra, do Príncipe Harry. Essa é a parte 8 dessa leitura e a gente está na parte 1 do livro e no capítulo 13. Então, vamos junto. Tarde da noite, depois que as luzes eram apagadas, alguns de nós saíamos vagando pelos corredores. Um absoluto descumprimento das normas, mas eu estava solitário e com saudade de casa, ansioso e deprimido, e não suportava ficar preso no dormitório. Ele está falando do colégio interno, né? Havia um professor em especial que sempre me pegava no flagra, me dava uma tremenda pancada com um exemplar da New English Bible. A versão em capa dura sempre achei, realmente uma capa bem dura. Ao ser golpeado com ela, eu me sentia mal por mim, me sentia mal pelo professor e me sentia mal pela Bíblia. Ainda assim, voltava a descumprir as normas imediatamente. Quando não estava passeando pelos corredores, passeava pelo terreno da escola, em geral com meu melhor amigo, Henners. Assim como eu, Henners era oficialmente Henry, mas eu sempre o chamava de Henners e ele me chamava de Haas. Magricela, sem músculos e com um cabelo sempre eriçado, Henners era puro coração. Toda vez que ele sorria, as pessoas amoleciam. Ele foi o único menino que mencionou a mamãe para mim depois que ela desapareceu. Mas aquele sorriso cativante, sua natureza afável, fazia as pessoas se esquecerem de que Henners era bem travesso. Havia uma fazendinha ao lado da escola, do outro lado de uma cerca baixa, e um dia Henners e eu pulamos e caímos de cara em uma plantação de cenouras. Filas e mais filas de cenouras. Perto havia uns morangos enormes, suculentos. Seguimos em frente, enchendo a boca, nos levantando de vez em quando para ver se a barra estava limpa. Sempre que mordo um morango, volto a esse lugar, a essa plantação, com o adorável Henners. Dias depois, nós voltamos. Dessa vez, depois de devorar o que podíamos e pularmos a cerca, ouvimos nossos nomes. Andávamos por um caminho de terra em direção às quadras de tênis e nos viramos devagarinho. Quem se aproximava de nós era um dos professores. Vocês aí, parem! Olá, senhor. O que é que vocês dois estão fazendo? Nada, senhor. Vocês estavam na fazenda? Não. Abram as mãos. Abrimos, as palmas vermelhas. Ele reagiu como se fosse sangue. Não lembro qual foi nosso castigo. Detenção? Geralmente chamada de det. Uma visita à sala do Sr. Gerard? Outra pancada com a New English Bible? Fosse o que fosse, sei que não me importei. Não tinha tortura que Ludgrove pudesse me impor que fosse maior do que aquela que se passava dentro de mim. Ai, ai, né? Dói, né? Dói. O menino tentando fugir dos próprios fantasmas, das próprias dores ali e a gente pressionando. Castigando. Escolas, quando acordaremos? Quando? As escolas, gente, se preparam para lidar com o cognitivo das crianças e as demandas emocionais ficam todas desse jeito. E até hoje está acontecendo, tá? Com muita intensidade ainda. Existem algumas felizes exceções e eu sempre procuro por elas na minha trajetória para colocar o meu filho, mas de uma maneira geral as escolas estão focadas no cognitivo e as demandas emocionais da criança ficam a desejar. Como se a gente pudesse mandar para a escola só a parte cognitiva do ser, da criança, do adolescente. Não é possível. As escolas precisam dar conta do ser integral e o ser integral inclui a sua parte, a sua vida, o seu corpo emocional. Fica a dica. Capítulo 14. Ao patrulhar o terreno da escola, o Sr. Marston muitas vezes carregava uma sineta. Me parecia uma sineta de recepção de hotel. Pim! Tem quarto disponível? Ele tocava a campainha sempre que queria a atenção de um grupo. O som era constante e totalmente sem sentido. Crianças abandonadas não ligam para sinos. Era comum o Sr. Marston irromper no refeitório para fazer anúncios. Começava a falar e ninguém lhe dava ouvidos, ou nem sequer baixava a voz. Portanto, ele tocava a sineta. Pim! Uma centena de meninos continuava falando, rindo. Ele tocava com mais força. Pim! Quando a sineta não trazia o silêncio, o rosto do Sr. Marston ia ficando cada vez mais vermelho. Companheiros, vocês poderiam me escutar? Não, era a resposta mais simples. Não poderíamos. Porém, não era por desrespeito. Era uma mera questão de acústica. Não conseguíamos ouvi-lo.
O salão era cavernoso demais e estávamos muito absortos em nossas conversas. Ele não aceitava. Parecia desconfiado, como se nosso desdém pela sineta fosse parte de uma tramóia coordenada. Não sei os outros, mas eu não fazia parte de tramóia nenhuma. Além do mais, não estava fazendo pouco caso dele. Pelo contrário, não conseguia desviar os olhos do cara. Volta e meia me perguntava o que alguém de fora diria se testemunhasse aquele espetáculo de uma centena de meninos batendo papo, enquanto um homem feito, parado diante deles, tocava uma sineta sem parar e em vão. O que também colaborava para a sensação de caos era o hospital psiquiátrico no fim da rua, Broadmoor. Um tempo antes de eu ir estudar em Ludgrove, um paciente de Broadmoor tinha fugido e matado uma criança em um dos vilarejos dos arredores. A partir de então, Broadmoor instalaram uma sirene e de vez em quando a testavam para garantir que estava funcionando direito. Parecia o anúncio do juízo final. A sineta do Sr. Marston elevada ao cubo. Mencionei isso a papai um dia. Ele assentiu com ares de sábio. Fazia pouco tempo que tinha visitado um lugar parecido como parte de sua obra de caridade. Os pacientes eram afáveis, de modo geral, ele me garantiu. Mas um havia se destacado. Um carinha que alegava ser o príncipe de Gales. Papai disse que ele levantara o dedo em riste para o impostor e o repreendera severamente. Veja só, você não pode ser o príncipe de Gales. Eu sou o príncipe de Gales. O paciente apenas botar o dedo na cara dele. Impossível! Eu que sou o príncipe de Gales. Papai gostava de contar histórias e essa era uma das melhores do seu repertório. Ele sempre terminava com um toque de filosofia. O fato de que esse paciente doido tivesse tamanha convicção de sua identidade, não menos do que o papai, suscitava grandes questões. Quem vai dizer qual dos dois está são? Quem há de ter certeza de que eles não eram os doidos, irremediavelmente iludidos, cujos parentes e amigos não queriam contradizê-los? Vai saber se eu sou mesmo o príncipe de Gales. Vai saber se eu sou mesmo seu pai. Vai ver que o seu pai de verdade está em Broadmoor, menino querido. Ele ria sem parar, embora a piada não tivesse graça nenhuma, dado o boato que circulava justamente naquela época de que meu pai verdadeiro era um dos ex-amantes da mamãe, o Major James Hewitt. Uma das razões para esse rumor era o cabelo ruivo do Major Hewitt, mas outra razão era o sadismo. Leitores de tabloides ficavam contentíssimos com a ideia de que o caçula do príncipe Charles, na verdade, não era filho do príncipe Charles. A piada nunca perdia a graça para as pessoas, sabe-se lá por quê. Talvez se sentissem melhor a respeito da própria vida ao imaginar que a vida de um jovem príncipe era risível. Pouco importava que minha mãe só tenha conhecido o Major Hewitt muito depois de eu nascer, pois a história era boa demais para ser deixada para lá. A imprensa requentava, aumentava e houve até um papo de que alguns repórteres estavam atrás do meu DNA. O primeiro indício de que, após torturar minha mãe até ela se esconder, eles iriam atrás de mim. Ainda hoje, quase todas as biografias escritas sobre mim, todos os perfis mais longos em jornais e revistas, tocam no assunto do Major Hewitt. Tratam a ideia de sua paternidade com certa seriedade e incluem até um relato do momento em que o papai sentou comigo para uma conversa franca, para me garantir que o Major Hewitt não era meu pai de verdade. Uma cena vívida, dolorosa, comovente e totalmente inventada. Se meu pai pensava alguma coisa sobre o Major Hewitt, ele guardou os pensamentos para si. Imagina que vida dura também, hein? Ser alvo de fofocas e conversas e coisas inventadas? Tenso, bem complicado. E aqui ele traz também de como essas conversas rendem nos tabloides, nas fofocas, né? O povo faz de um tudo para ganhar views hoje em dia, né? Cliques. É a mesma história. É isso, gente. Vou ficar por aqui. Como sempre, vou te pedir, pega aí o número, né, do minuto e segundo do que você achou mais interessante desse vídeo e comenta aqui embaixo pra gente conversar. O que mais te chama atenção nessa leitura, nesse vídeo de hoje? Ah, e lembra de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, hein? Curta, comenta, dá sua ajuda aí pra bombar aqui esses conteúdos nobres, interessantes, que fazem a gente se desenvolver e não só as coisas que fazem a gente dar risada, né? Um beijo grande e até o próximo Chá Comigo, que eu leio pra você.